E eu gostaria de ler um texto, continuando, sei que o nosso tempo é remido. Gostaria de compartilhar uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, uma passagem muito conhecida, capítulo de número 8, verso 23 a 27. Eu acredito que todo cristão já tenha lido, tenha tido experiências com essa passagem bíblica, que diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Eis que se levantou, amém. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. E ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E o 27 diz: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, aqui essa passagem é tão conhecida, é uma passagem que nós, crentes, sabemos quase que de cor, né? Mas eu quero falar para aqueles que, com certeza, que ainda não ouviram, não sei se existe alguém aqui em nosso meio, mas eu aprendi no seminário que eu fiz que a gente tem que falar para todos, como se todos soubessem e os que não soubessem. Então, queridos, aqui nós estamos vindo de um dia onde Jesus Cristo, com os seus discípulos, ele teve um dia que expulsou demônios, várias curas. Ele estava assim tão sobrecarregado, ele desceu do monte falando, e chegou assim no findar do dia. Ele convidou, ele entrou no barco e os discípulos foram com ele. Interessante, logo ele adormeceu. E passando um tempo, aquele barco foi assolado por grandes ondas, e vinha ondas e batia naquele barco. E os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, eram pescadores, homens do mar, pessoas que conheciam o vento, conheciam turbulência marítima, pessoas que sabiam aonde estavam pisando, conheciam o barco, inclusive. Mas Jesus dormia. E eles vendo tudo aquilo, o vento batendo, e aquele terror que eles estavam passando, eles chegaram para o Senhor e quiseram acordaram Jesus. Mas Jesus dormia. Aí eu lendo essa passagem, eu perguntei: Senhor, por que os discípulos acordaram Jesus? Eles andavam com Jesus, eles conheciam a Jesus, eles estavam no ministério, faziam parte daquele ministério, viram no próprio dia o que Cristo tinha feito de milagres, de curas, mas por que eles recorreram a Cristo? Isso, amados, me levou lá no Salmo 46, que eu gostaria de ler juntamente com os irmãos, fazendo um paralelo a essa palavra, que talvez seja a música que eles estavam cantando, que salmo é o salmo ao mestre dos filhos de Corá. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Aí eu pensei: Senhor, aqui a primeira parte dessa missão, dessa mensagem, a primeira coisa que eu quero ressaltar, que saltou aos meus olhos, que eles compreendiam que Cristo era o refúgio deles. Eles conheciam a Cristo, eles conheciam o mar, eles conheciam o barco. Quem sabe, amados, muitas vezes a gente está acostumado na nossa vida, onde você conhece a sua família, você conhece seu filho, a sua filha, mas de repente começa a vir uma situação que foge ao teu controle.
uma situação que você jamais sonhava, jamais você saberia que ia acontecer, mas veio. Talvez doença, talvez um desemprego, não sei, mas aconteceu. E agora? O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Eles falaram assim: Senhor, eu vou recorrer a Ele, que é o meu refúgio, o meu lugar seguro. Aonde que nós estamos seguros, amados? Quem que nós temos recorrido no lugar, na hora de tribulação, na hora de angústia? Eu não sei se você notou, mas desde o início do culto o Senhor está falando: confia, se comigo, estou contigo, aonde quer que você vá, eu estou aqui. Ele estende as mãos para nós essa noite, desde o início do culto, amados, nos louvores, cada louvor, um falando de fé, o outro falando: eu vou andar por fé. Andar por fé não é fácil não, queridos. É aí que a gente mostra quanto a gente é crente, o quanto a gente crê no Senhor, naquele que nos salvou, nessa vida transitória que nós passamos aqui, aonde nós só vamos, tem alegrias, mas a gente vai ter muitas dores, vamos ter angústias, tribulações, mas aqui que faz toda a diferença, em quem temos crido. Aqueles discípulos, amados, apesar de andar com Cristo, chegaram no momento daquele barco, aquelas ondas batendo no barco, eles ficaram apavorados, aterrorizados, e clamaram a Cristo. Quem nós temos clamado? O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com os amados, é que eles reconheceram que só Cristo podia salvar. No verso 25 ele diz assim: Senhor, salva-nos, Senhor, pois perecemos. Salva-nos, Senhor, pois perecemos. A quem gritamos, amados? Quem que nós chamamos? Nós clamamos por socorro. Quem que é o nosso socorro? A nossa cidadela, o lugar de refúgio, a nossa torre forte, a nossa rocha. Quem que é a nossa confiança? Salva-nos, Senhor, perecemos. Fazendo esse paralelo, lá no versículo 6 de Salmo 46 diz: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Queridos, aqui ele está falando que nações contra nações, reino contra reinos, guerra, bombas, Coreia contra Estados Unidos, China contra os Estados Unidos, uma guerra comercial. Não importa, querido, basta a voz de Deus, se desfaz. É o vento do Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei o Deus que você crê. Eu confio nele, amados. E eu sei que nada pode resistir à mão dele na tua vida, na minha vida. Eu tenho sentido isso, amado, na minha vida, como Deus tem sido bom comigo. E não é porque eu oro demais, não é porque eu busco demais, é porque Ele é gracioso, Ele é bondoso. Eu não mereço, mas Ele nos dá porque Ele nos ama. Nada nos pode separar do amor de Cristo. Será tribulação, será angústia. Queridos, se a gente fugir para o alto, lá Ele está. Assim diz a palavra. De repente, queridos, o que nos afasta, muitas vezes, é não conhecer o poder, o confiar, o leme do nosso barco. Senhor, salva-nos, nós perecemos, diziam aqueles que conheciam a Cristo, que confiam em Cristo, passavam por luta e andavam com Cristo. Essa é a vida do crente, amados. Nós passamos por luta, mas nós andamos com Cristo. Ele se levanta e diz: mar, acalma, aquieta-te, vento, para, guerra, para, doença, para. Ele é o teu Redentor. Aleluia. Oh, Rabá, Suriata, Rabai.
Salmo 46, ele acaba dizendo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Deus de Jacó, querido. É o Deus que assiste nessa igreja. É o Deus que está falando com você desde o início do culto. Ontem Deus me deu uma palavra, e eu gostaria também de fazer um paralelo, porque Ele está dentro. E Ele diz assim, Filipenses 4:6, não andem ansiosos de coisa alguma. Ei, quem sabe você vem de arrasto para a igreja hoje, pensando, eu não vou no culto, eu estou desanimado, quem sabe uma depressão, não sei. Não anda ansioso por causa alguma, diz a palavra. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Crente passa a luta? Passa, mas ele anda em paz. Por que ele anda em paz, querido? Por que ele anda em paz? Ele conhece a sua cidadela. Ele sabe quem que é o castelo forte. Ele sabe quem que é o refúgio. Ele sabe que nessa vida aqui, queridos, a gente vai ter muitos problemas, muitas dificuldades. Mas ei, irmão, eu não tenho problema. A minha vida está boa. Quem sabe eu tenho um emprego bom, ou uma empresa próspera, aonde eu não passo por luta nenhuma. É a situação de alguns, não da maioria, mas de alguns pode ser essa situação. Uma vez eu conversando com um irmão recém-convertido, uma bênção, ele era vendedor, e ele chegou no mercado e disse assim: ei, você conhece Jesus? Eu conheço Jesus, né? Mas qual que é a tua religião? Não, eu sou espírita. Daí ele começou a falar de Cristo para ela, e disse assim: você está precisando de dinheiro? Recém-convertido. Não, minha empresa está boa, está próspera. E a saúde? Não, está tudo bem. E seus filhos? Não, está tudo bem. Então só o que te falta é Cristo. Aleluia, a gente não está vendendo bênção aqui, irmãos. A gente não vende bênção. Até porque no Salmo 30, ele diz assim, quando Davi, ele se achava abastado, ele tinha tudo em suas mãos. Eis que o Senhor apenas olhou para o lado, logo ele ficou aterrorizado, porque a presença de Deus já não estava, e tudo aquilo que ele tinha, perdeu o valor. Não importa o que temos, importa o quanto de Deus nós buscamos, o quanto de Deus nós vivemos. Aleluia. Que nós possamos buscar o Senhor a cada dia, que nós possamos buscar o Senhor de madrugada também, aleluia, à noite, à tarde, buscar o Senhor, conhecer a cidadela, ter nele a nossa confiança, o nosso porto seguro, não esse da Bahia, mas o nosso porto seguro, aonde a gente pega, sai da tempestade, chega no hangar e ancora os nossos barcos e diz: aqui eu estou seguro, porque eu estou seguro na rocha da minha salvação. É Cristo, é Jesus Cristo, é Ele que tem um propósito, que pode te curar, pode te salvar e pode fazer toda a diferença na tua vida. Somente a Ele, não é as coisas materiais, não é também a saúde, é bom, mas não é isso, é Cristo. Aleluia, glória a Deus, eu agradeço a oportunidade.